Vasco prepara 2 anúncios: reforços desembarcando no Rio de Janeiro, renovações de contratos evoluem no Vasco da Gama, além da situação de Coutinho e de Léo Jardim já acertada. Tem jogador que era pouco provável de acertar com os Gigantes da Colina, que está resolvendo a sua vida aí com o clube. Situação de saída de atletas. Então tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo. E a gente vai falar muito aí sobre o treinamento de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Meus amigos, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem e a gente vai colocar as principais notícias com fonte na sua telinha, colocando a nossa respectiva opinião. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui sobre esse dia do Vasco da Gama lá no CT Moacir Barbosa. Pessoal, foi um golpe. Essa situação de não ter tido um jogo aí do Vasco da Gama hoje. Porque o que acontece? Toda a preparação foi feita para que o Vasco fosse para Natal para enfrentar o Montevidéu Wanderers. Inclusive, o Vasco deixou de marcar amistosos por conta aí dessa partida. Então, isso atrapalhou muito aí a situação da preparação do Vasco da Gama. Porque provavelmente o Vasco vai estrear ou reestrear no Campeonato Brasileiro no dia 12 sem fazer nenhum teste aí contra a equipe do Botafogo. Então é o seguinte, o clima hoje era muito bacana lá no CT Moacir Barbosa, a chegada aí do Admar Lopes deu uma melhorada muito grande no clima, certo? O Coutinho, com um contrato já renovado, e assinou o contrato até a Copa do Mundo, até junho de 2026. Está empolgado que vai dar a volta por cima, ainda acredita que vai chegar à seleção brasileira. Eu não duvido, como o futebol brasileiro aí está nivelado por baixo, eu não sei, certo? Também a situação aí do Léo Jardim, que vai ter o anúncio aí do Léo Jardim na próxima segunda-feira. A gente anúncio aí de 4 anos, né? Segunda-feira, o Léo Jardim assinando essa renovação de contrato aí com os Gigantes da Colina. Então é um clima muito melhor. Agora, sobre a situação aí envolvendo renovação de contrato, a gente tomou conhecimento aí, tá? Que o Paulinho Paula, ele simplesmente está renovando o seu vínculo aí com o Gigante da Colina, tá? É uma negociação pouco provável de acontecer, porque o Vasco mandou uma proposta lá para o agente do atleta já há um mês, tá? E o Vasco teve retorno. Então, o Paulinho vai renovar, quer renovar aí com os Gigantes da Colina. Não deixa de ser aí uma grande reviravolta aí nesse final de semana que a gente toma conhecimento. Falando aqui sobre a situação de saída de jogador, hoje os agentes aí do Ryan, né, desmentiu a situação do interesse da Roma da Itália, certo? E o staff do atleta disse que o atleta não recebeu sondagem aí da Roma da Itália, certo? Se eu fosse o Vasco, não venderia o atleta. Então, a situação foi desmentida com relação ao nosso bravo Ryan, tá? Agora, proposta mesmo, tem pelo PH, tá? Chegou proposta aí
oficial, tanto da MLS, tanto também da Liga Portuguesa, do Porto, e o Vasco vai ter dor de cabeça aí para simplesmente manter o Ryan. Bom, o Ryan não, o PH, tá? O PH, lateral direito, um dos melhores em atividade no Brasil. Situação é a seguinte, pessoal, tem muita gente me perguntando sobre a situação do Mike, tá? Palmeiras vai fazer uma reformulação lá no elenco dele. Alguns jogadores ali estão jogados para escanteio pelo Abel Ferreira, tá? E informação concreta aí é que o Vasco está disputando a contratação do Mike com o Santos, tá? O Mike seria o substituto do Puma, que não vai ficar no Vasco da Gama. O Vasco já liberou o Puma para simplesmente encontrar outro clube. Pois bem, sobre reforços, a gente fala aqui sobre a situação do atleta Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes que vai chegar aqui no Rio de Janeiro na terça-feira, já assinou vínculo com o Vasco, faz exames médicos, tá? E o Thiago simplesmente tá passando nesses exames médicos aí, no dia 8, ele simplesmente vai ser já aproveitado e o nosso Fernando Diniz quer contar com ele. O Vasco vai fazer uma força-tarefa para que no dia 10 o jogador já esteja inscrito lá na CBF, perfeito? No BID da CBF, para ter condições de viajar para Brasília para o jogo aí contra a equipe do Botafogo. Bom, falando aqui sobre a situação de reforços. O Vasco negocia com o meia e o Vasco também negocia com atacantes de lado de campo, tá? Conforme foi noticiado em primeira mão pelo jornalista Flávio Dias lá no canal Atenção Vascaínos. Bom, diante dessa situação aí, a gente tomou conhecimento, a gente falou aqui na parte da manhã, tá? Que o Vasco da Gama, essa situação está quentíssima do Lescano aqui no Gigante da Colina. Jogador do Argentino Júnior, perfeito, está muito quente. O jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, tá? Foi oferecido ao Vasco da Gama. E o seguinte, o Vasco da Gama faz negociação para adquirir 50% dos direitos econômicos aí do atleta, cerca aí de 3,5 milhões de euros aí pelo bravo Lescano, Alan Lescano, do Argentino Júnior. E não está descartada a possibilidade da gente ter jogador do Vasco sendo posto nessa situação. Paralelamente a isso, tá? O Vasco já recebeu o sim aí do jogador Andrés Gomes, tá? O Rennes da França, tá? Simplesmente deu o aval para o Vasco dar prosseguimento ao feito aí da contratação. Ficou estipulado aí 1 milhão de euros aí pelo empréstimo do jogador, o jogador chegando aqui com os direitos econômicos fixados, tá? O Vasco depois comprar também 50% por 4 milhões de euros. A gente coloca a fonte aqui, certo? Então, já estabelecido os valores aí com relação ao Andrés Gomes aí, certo? Modalidade de empréstimo. E conforme eu falei, tá? O próximo anúncio do Vasco da Gama deverá ser o jogador Minda. A situação evoluiu muito junto ao Blues nesse final de semana. Então, o Minda pode aparecer aqui no Vasco da Gama. É uma contratação de impacto que o Vasco da Gama está fazendo. O seguinte, enquanto as pessoas estavam falando aí de Richarlison, uma situação que não tinha nada a ver, o Admar Lopes trabalhava nos bastidores para poder simplesmente sacramentar essa negociação aí com o atleta Minda, certo?
empresário dele tem muito bom relacionamento com o Pedro Paulo, certo? É o mesmo empresário aí do Adson, e isso aí foi um facilitador. Então, o jogador está próximo dos Gigantes da Colina, aí o Minda, certo? Os empresários aí que veem com bons olhos aí a ida do Minda para os Gigantes da Colina. Essas foram as notícias do Vasco da Gama, às 21h30, live aqui no canal, e eu conto com a sua presença. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!